Pessoal, graças e paz da parte de Deus, Pastor Rafael presente uma vez mais com você, sua casa e a sua família. E hoje eu quero falar o que é que a Bíblia diz sobre anjos terem relações sexuais com os filhos dos homens. Esse assunto é um assunto muito discutido, é um assunto que já houve muitos debates sobre ele, e hoje eu quero transmitir com você aquilo que Deus nos deu entendimento mediante a sua palavra. Para iniciar esse assunto, precisamos entender e compreender alguns detalhes importantes e por que razão que o capítulo 6 foi revelado da forma pelo qual ele foi escrito. Quando Adão e Eva gerou Caim e Abel, Deus preparou 4 vocações que até hoje são as maiores vocações da humanidade, que é a música, a agropecuária, a indústria e a moradia. Repetindo, música, agropecuária, indústria e moradia. E Deus dividiu essas 4 vocações entre os 2 filhos de Adão, sendo Caim e sendo Abel. Então, como Caim ele herdou a profissão do pai, porque Caim ele foi lavrador da terra e Adão também. Capítulo 2:15, Deus disse a Adão, tu vai lavrar, ok? Você vai lavrar e cuidar do jardim. Então Adão foi lavrador. Então, a diferença entre Caim e Abel é que Caim tem profissão e Abel tem ministério. Isso aqui já é um princípio absoluto, extraordinário. Abel foi o primeiro pastor da Bíblia, o primeiro pastor revelado da Bíblia. Abel foi pastor, então Abel tinha ministério. Caim foi lavrador, então Caim tinha profissão. Então Deus levantou na casa de Adão um com profissão e o outro com ministério. E isso é uma mensagem que eu não quero nem poder entrar. Quando Caim matou Abel, é uma mensagem tremenda, porque a profissão está matando o ministério. E é isso que está acontecendo na vida de muitos obreiros da casa do Senhor, em que eles têm deixado as suas profissões tomarem o local, o ambiente do seu ministério. E muitos Caíns são aqueles que hoje têm se levantado para matar os ministérios. E quando você se sujeita a isso, você é um Caim. Quando você se levanta a favor do seu ministério, então você é um Abel. Então, dentre esses 2 filhos de Adão, Deus separou agropecuária, música, indústria e moradia. Então, a indústria e a moradia, se você ler o capítulo 4 de Gênesis, você vai ver que Caim, ele detinha a glória da indústria e da moradia. Caim foi o primeiro homem a sair das tendas, das cavernas e montar tenda, porque o layout, o sentido casa, veio pela revelação que teve Caim. Então, Caim, nos seus dias, já tirava o ferro do solo. É muito importante, eles já tinham instrumentos, armas, já tinham instrumentos de trabalho, o negócio era muito adiantado, a revelação que Deus deu a eles foi algo extraordinário. Então, nos dias de Caim, já tirava-se o ferro do solo e já construía-se casas. Enquanto Caim deteve a indústria, ok? E a moradia, Abel ficou com a música e com a agropecuária. Agropecuária porque ele era pastor e a música porque ele era adorador. Então, essas 4 vocações, Deus dividiu 2 para Caim e 2 para Abel. Então, recapitulando, Caim ficou com a indústria e a moradia e Abel ficou com a música e a agropecuária. Ok? Então, esse é um princípio. Quando Caim matou Abel, olha isso aqui, as 4 vocações da humanidade ficaram com Caim. Isso é algo tremendo. Então, a música e a agropecuária passaram-se todas as 4 vocações a Caim, até que Adão e Eva tornou a entrar no ato sexual, e o texto vai dizer que deram à luz a Sete, e Sete gerou a Enos. Nos dias de Enos, o capítulo 4 vai acabar dizendo assim, então se começou a invocar o nome do Senhor, porque a agropecuária, Caim até se identificou, mas a música, Caim não pôde se identificar, porque Caim nunca soube adorar, tanto que ele foi rejeitado na questão da sua oferta. E Deus levantou Enos para resgatar, para tirar a música das mãos de Caim, porque Caim não sabe adorar, Caim não é adorador. Então, que mensagem extraordinária! A música nas mãos de Caim
se torna instrumento de Satanás. E é o que estamos vendo hoje. Músicas que deveriam ser feitas para adorar o nome do Senhor, mas elas estão entrando no ritmo do sentido do mundo. Porque a música não pode estar nas mãos de Caim. A música foi feita para estar nas mãos de Abel. Então, quando Caim mata Abel, Caim matou, a adoração e matou a agropecuária. Mas Deus não podia deixar morrer. O que Deus fez? Deixou em Caim. Agora você imagina uma família. A família de Caim eram donos de indústria, donos de agropecuária, eram donos de moradia. Eles se tornaram, nos seus dias, os poderosos da terra. Se as pessoas quisessem ter acesso à moradia, teriam que submeter-se à família de Caim. Se as pessoas quisessem ter acesso ao ferro do solo, ao instrumento, à indústria, teriam que submeter-se à família de Caim. Se as pessoas quisessem de alguma forma ter acesso à agropecuária, teriam que submeter-se à família de Caim. A música, ela entrou quase que no esquecimento nos dias de Adão. Adão ainda vivo, velho. Então, Deus levantou Enos para poder restaurar a música e tirar a adoração das mãos de Caim. Mas mesmo assim, eles se tornaram os poderosos da terra. Aí então que entra a realidade do capítulo 6 de Gênesis. Porque o capítulo 6 vai dizer, e viu os filhos dos homens, os filhos de Deus, na nossa linguagem, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas à vista e entraram a elas. Só que se você analisar o capítulo 5 de Gênesis, que trata a descendência de Adão por Sete, vai estar lá, e gerou filhos e filhas. Então, são os detalhes importantes agora do texto. Então, se você ler o capítulo 6, o capítulo 5 vai estar lá. E gerou Sete, e gerou filhos e filhas. Gerou Enos, e gerou filhos e filhas. Então, as filhas do capítulo 5 têm que ter um entendimento sobre isso. Então, vamos lá. Para poder se entender o princípio básico, mas absoluto do capítulo 6, precisamos entender a interpretação, porque de acordo com o capítulo 1 de Jó, só porque lá em Jó consta filho de Deus sobre anjos, quer dizer que qualquer filho de Deus que aparecer agora é anjo do Senhor. Só que nós também somos filhos de Deus. Então fica difícil agora entender e definir, essa realidade agora. Vamos lá. Elohim é uma palavra, é um nome dado, não é específico, é um nome genérico. Existem os nomes específicos de Deus e os nomes genéricos de Deus. O que seria a diferença sobre isso? O nome específico, por exemplo, o Jeová, que nós temos como Jeová, é um nome específico. Ou seja, somente Deus pode usar e desfrutar do nome e da autoridade pelo qual o nome tem. Mas Elohim não é um nome específico, é um nome genérico, porque tanto Deus como as entidades podem também usar o Elohim. Então isso é algo muito forte. Chamaram-se o bezerro de ouro de Elohim. Se você for para o texto hebraico, quando Arão levanta o bezerro de ouro juntamente com o povo, disseram assim, este é Elohim, ó Israel, que vos tirou da terra do Egito. Então chamaram o bezerro de Elohim. Então Elohim não é um nome específico, é um nome genérico. E quando você vai para o hebraico, não para a língua portuguesa, para o hebraico, no capítulo 6 de Gênesis, lá vai estar a realidade desse texto pelo qual estamos falando. Então, o que é que diz o hebraico? Ben é filho. No hebraico não está Ben Elohim. No hebraico está Ben Elohim. Opa! Então aqui há uma interpretação. Se estivesse Ben Elohim, realmente os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas à vista. Só que o texto hebraico não está assim. O texto hebraico está Ben Elohim. Ben Elohim é filho de poderosos, filho de juízes, filho de homens grandes. Então, isso muda toda a interpretação. Então, não posso ler na linguagem simplesmente portuguesa e definir o que está ali e dizer que ali foram anjos do céu que desceram para fazer sexo com as mulheres. Onde estão os... Ah, professor, mas lá o texto vai dizer que gerou gigantes. A palavra nefilins para gigantes em nossa linguagem é geração caída. Meu Deus, geração caída. Os fracos, geração caída, porque a geração de Sete tinha cobertura, a geração de Caim tinha sinal na fronte.
Mas a terceira geração que foi gerada, juntando a geração de Caim com a geração de Sete, não tinha sinal e nem cobertura. Deus suportou a geração de Caim, Deus suportou a geração de Sete, mas não suportou a terceira geração. Deus não suportou. Na terceira geração, Ele falou: levanta um homem agora, porque eu vou entrar com juízo. Deus não suportou a unidade das duas gerações. Então o texto hebraico não está dizendo que os filhos de Deus, que anjos do Senhor desceram para ter ato sexual. Como que é isso? O que é filho de anjo com homem? Não tem como explicar. Mas são gigantes que estão lá. Amados, peraí, como que eu vou explicar isso? O que é um filho de anjo com um ser humano? Ele é o que? É um ser humano? É um mutante? É um anjo? O que ele é? Um demônio? Amados, não tem cabimento. Não tem como explicar. Ben Elohim não é Ben Elohim. O texto hebraico está os filhos dos poderosos. É a melhor tradução para esse texto. Que poderoso? A geração de Caim, por causa da agropecuária, por causa da indústria e por causa da moradia. Eles se tornaram na época os poderosos, julgavam as nações, julgavam os povos que estavam lá, porque eles detinham todo o poder econômico do desenvolvimento da humanidade naquela época. Então a terceira geração foi uma geração sem cobertura e sem sinal. E ali, o sentido gigante na interpretação hebraica também não é gigante de altura, é gigante pelas obras diabólicas que eles começaram a fazer. Porque a terceira geração foram os primeiros homens da história da humanidade a começarem a ser possuídos por demônios. Então, o entendimento sobre isso é muito real. Professor, mas eu não consigo entender assim, não posso fazer nada. Ben Elohim não é Ben Elohim. O texto é claro em dizer Ben Elohim, filhos de juízes poderosos e homens grandes. Então, na realidade, a geração de Caim, os Ben Elohim, viram as filhas dos homens, as moças da geração de Sete, e a geração de Caim coabitou com a geração de Sete, gerou uma terceira geração sem cobertura e sem sinal. Aí então o Senhor falou: agora eu entro com juízo. E o Senhor encaminhou Noé, que é da geração de Sete, para poder pregar para a geração de Caim, mas uma realidade é firme nesse assunto. A quem Noé pregava? A geração de Caim. A quem Noé evangelizava? A geração de Caim. Quem foram as pessoas que ficaram para fora da arca? A geração de Caim. Então todos aqueles homens morreram no dilúvio porque eles não submeteram a mensagem da misericórdia. Foi exterminado da terra a geração de Caim. Então isso é algo muito forte, é um princípio bíblico, um princípio de interpretação hebraica, um princípio histórico que nós temos que entender. Homens tendo relação sexual com anjos, isso é algo que a Bíblia não pode admitir. E se isso aconteceu, mas Deus parou, onde é que está a base bíblica para isso? Perguntaram a Jesus, essa mulher casou com esse homem e ele veio a morrer, ela casou com o irmão dele, o irmão morreu, ela casou com outro, resultado, ela passou na mão de Sete. De quem ela será esposa? Jesus disse: não sabeis que na consumação do século seremos como os anjos? Não se casarão, nem se dão a casamento? Porque os anjos não têm órgão genital para coabitar com ato sexual. Então isso traz uma realidade muito profética para a sua vida e para o seu ministério. E deixo aqui a posição bíblica: impossível um anjo ter relação com mulher. Deus te abençoe e fique na paz, em nome de Jesus. Grande abraço.